meus amigos, eu trago para vocês aqui algumas mensagens para o nosso autoconhecimento, nossa autolibertação e autorrealização de Jiddu Krishnamurti. Prossegue Jiddu Krishnamurti. Conhecer a nós mesmos implica autoobservação a cada momento do dia, em nossas relações, em nosso falar, em nossas ações, em nossos gestos. Implica um autopercebimento completo, sendo assim que começamos a descobrir o que somos. Jiddu Krishnamurti. Não pode haver felicidade humana, enquanto existir realmente exploração. Jiddu Krishnamurti. A paz. O preço da paz consiste em libertar-nos das causas que trazem em seu séquito a hostilidade e a violência, o antagonismo e a inveja. A paz é uma maneira de vida e não um resultado da estratégia empregada por um indivíduo ou grupo. É uma maneira de vida na qual a violência não é reprimida pelo ideal da não violência, mas sim em que a violência e seus efeitos e causas são compreendidos profundamente e, em virtude disso, transcendidos. A padronização do homem conduz à mediocridade. Ser diferente do grupo ou resistir ao ambiente não é fácil, é raro e arriscado. Jiddu Krishnamurti. A religião, pois, não é crença, não é dogma, mas sim a compreensão da verdade que cumpre descobrirmos na vida de relação, de momento em momento. A religião que é crença, que é dogma, não passa de um meio de fugirmos à realidade da vida de relação. O homem que busca Deus, ou como o chameis, numa crença que ele chama religião, cria apenas antagonismo, fazendo surgir a separação, que é desintegração. Qualquer espécie de ideologia, da direita ou da esquerda, desta ou daquela religião, incita o homem contra o homem, como vemos acontecer no mundo atualmente. Eu sustento que a verdade é uma terra sem caminho, e que dela não vos podeis aproximar, por qualquer caminho, de qualquer tipo, por qualquer religião, por qualquer seita. Esse é o meu ponto de vista, e eu atento-me a isso. A verdade, ser ilimitada, incondicionada, inacessível, por qualquer caminho, não pode ser organizada, nem deveria qualquer organização ser formada para liderar ou coagir as pessoas por qualquer tipo de caminho particular. Se entenderdes isto, então sabereis quão impossível é organizar uma crença. Uma crença é, puramente, uma questão individual, e não podeis nem deveis organizá-la. Se isso fizerdes, ela torna-se morta, cristalizada, torna-se um credo, uma seita, uma religião a ser imposta a outros. É dificílimo, a maioria de nós, nos conhecermos, porquanto estamos sempre medindo os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos. Pensamos que com essa medição chegaremos a conhecer-nos, mas
Sem dúvida, a mente que está sempre julgando, avaliando, nunca se conhecerá tal qual é, porquanto tem uma medida, um padrão de avaliação. Esta me parece uma das nossas maiores dificuldades. O não podemos observar nossos sentimentos, nossos pensamentos, sem avaliação, sem aprovar ou condenar. Para a maioria de nós, o julgar, o comparar, aprovar, condenar, constitui a própria essência de nossa existência. Eis porque somos incapazes de penetrar as últimas profundezas de nossos pensamentos e sentimentos, conscientes e inconscientes. As relações que se baseiam na necessidade mútua só produzem conflito. Por mais interdependentes que sejamos, estamos-nos servindo uns dos outros com um determinado propósito, com um fim. Sempre que se tem um fim em mira, não existem relações. Podeis servir-vos de mim e eu posso servir-me de vós. Mas nessa mútua utilização, perdemos o contato. Toda a sociedade baseada na utilização mútua está fundada na violência. Quando nos servimos dos outros, só temos diante dos olhos o fim que queremos alcançar. O fim, o ganho, impede o estado de relação, a comunhão. Na utilização de outro, por mais aprazível e confortante que isso seja, existe sempre o temor. Do livro O Caminho da Vida. Parece-me, pois, de primordial importância o compreendermos a nós mesmos. O autoconhecimento é o começo da sabedoria, mas é tão pouco que sabemos a nosso respeito. Desconhecemos tanto as partes inconscientes como as partes conscientes de nós mesmos, a totalidade de nosso ser. E é possível conhecermos-nos totalmente? Por certo, se uma pessoa é incapaz de compreender a si mesmo, a totalidade de seu ser, toda sua busca será sem significado. A busca se torna então uma contradição, um desejo contra outro desejo. Agora, se pudermos compreender-nos, se pudermos observar paciente e diligentemente o funcionamento de todo o nosso ser, veremos, então, que a mente se tornará muito clara, livre. Para compreender-se a violência, cumpre haver uma percepção clara da violência em suas várias expressões. As causas da violência são complexas e variadas. O nacionalismo, o antagonismo de classe, o espírito de aquisição, a desenfreada ambição de poder, as inumeráveis crenças de que sofre a nossa mente, eis os fatores da violência. O apetite de ganho, que é a base de nossa atual civilização, dividiu o homem contra o homem. Em nosso desejo de possuir, de dominar as ideias, os sentimentos e os trabalhos alheios, fizemos uma separação de nós mesmos em classes, governos de classe, luta de classe, guerras de classe. E também hindus e muçulmanos, americanos e russos, operários e camponeses. O domínio sobre as coisas feitas pela mão é o que menos desastres acarreta. É a escravização mental, a escravização psicológica do homem pelo homem que embrutece e desintegra. Não compreendemos a vida de relação, o processo total de nosso ser. Nossos pensamentos e atividades só tendem para o isolamento, o qual impede o estado de relação. Os ambiciosos, os sagazes, os crentes, não podem estar em relação uns com os outros.
só podem servir-se um dos outros, o que contribui para criar-se confusão e inimizade. Tal confusão e inimizade existem na moderna estrutura social. Continuarão a existir em qualquer sociedade reformada. Enquanto não se operar uma revolução fundamental em nossa atitude para com o outro ser humano. Enquanto estivermos a servir-nos dos outros como meios para alcançarmos um fim, por mais nobre que seja esse fim, haverá necessariamente violência e desordem. A guerra catastrófica, que agora parece iminente, não pode ser evitada mediante convulsivos esforços diplomáticos, nem pelo jogo das conferências. Nem os pactos nem os tratados serão capazes de deter a guerra. O que pode pôr cobro a essas guerras periódicas é a boa vontade. As ideologias são, por sua própria natureza, causadoras de conflito, antagonismo, de confusão, e delas resulta a destruição da boa vontade. O homem criou Deus segundo a sua própria imagem, conforme as ideias que extraiu dos livros sagrados, dos filósofos e místicos, de sua própria imaginação. Apoiado nos seus preconceitos, no seu sofrimento, na sua busca de conforto, nos seus anseios, nas suas esperanças e antecipações. Eu não vos posso descrever Deus ou a vida. Se descrevesse essa viva realidade, não seria ela verdadeira. Aquilo que é sempre vivo, sempre movente, que está sempre a renovar-se, que se acha isento de tempo, não pode amoldar-se a palavras. Tem de ser realizado, tem de ser sentido, compreendido, vivido. Nenhuma definição, nenhuma descrição pode contê-lo. Eu digo que existe uma realidade eterna, viva, chamai-a pelo nome que vos aprouver. Deus, verdade, vida, amor ou ação. A crença é uma negação da verdade. Crer em Deus não é encontrar a Deus. Nem o crente nem o incrédulo encontrarão Deus, porque a realidade é o desconhecido. E vossa crença ou não crença no desconhecido é uma mera projeção de vós mesmos e, portanto, não é real. Deus, ou a verdade, ou como quiserdes chamá-lo, é algo que advém de instante em instante. E isso acontece unicamente em um estado de liberdade e espontaneidade. Não quando a mente está disciplinada, de acordo com uma norma. Deus não é produto da mente, não surge mediante a projeção de nós mesmos. Só se manifesta quando há virtude, ou seja, liberdade. Só quando a mente está feliz, serena, imóvel, sem a projeção do pensamento, consciente ou inconsciente, só então advém o eterno. Pode um sistema ser tecnicamente impecável e ser todavia inaplicável, a não ser compulsoriamente, mas mediante a compulsão não se consegue a paz. Não há paz possível sem a remoção das causas do caos. E as raízes do sofrimento precisam de ser expostas às vistas de cada um, antes que venham a secar. Entretanto, confiamos nos especialistas, porque cada um de nós não deseja pensar a fundo, por si mesmo, nos problemas da paz, preferindo apoiar-se nos especialistas, nos políticos, nos ideadores de planos econômicos.
Mas, positivamente, a paz não se encontra na esfera das ideias. Podeis ver por vós mesmos que a paz não dimana de um processo intelectual. Nosso pensar é condicionado e, por isso, limitado. O pensamento limitado é invariavelmente errôneo e sempre uma fonte de conflito. Confiar nos sistemas, por mais perfeitos que sejam, tecnicamente, é fugir à responsabilidade de nos empenharmos diretamente pela paz. Parece-me que uma das coisas mais difíceis é separar o pensar e a ação individual do pensamento e da atividade coletiva. Entretanto, é de essencial importância libertar a mente, o inteiro processo de pensar do coletivo, entre aspas, sobretudo agora, quando o coletivo está tendo um papel tão compulsório em nossa diária existência. No mundo inteiro, todos os meios estão sendo empregados para dominar a mente do indivíduo. Não só os comunistas, mas também todas as classes de pessoas religiosas se mostram ansiosas por moldar a mente humana. E à medida que cresce a eficiência governamental, à medida que se universaliza a chamada educação, e em todos os sentidos, se expandem os progressos técnicos. O pensamento vai sendo moldado cada vez mais em conformidade com o padrão de uma dada cultura. Como vedes, fundamentalmente, um dos fatores de inimizade entre os homens é a crença, entre aspas, e a crença cria projeções, entre aspas, ponto. Desejo alguma espécie de segurança na vida. Tenho dinheiro, tenho posição, quero, porém, uma segurança maior. Por conseguinte, projeto, entre aspas, da minha mente o desejo, a ânsia que me impele a buscar a segurança numa superideia, entre aspas, num super-homem, entre aspas, em supervisões, entre aspas, ou superconclusões, entre aspas, ponto. Crio, pois, em virtude do meu próprio desejo, a ideia da segurança, a ideia da existência ou não existência de Deus. E minha mente se apega a essa ideia. É, pois, a minha crença que me proporciona o sentimento de segurança, de certeza. Digo que ela é minha inspiração. Chamo-a minha, porque está separado de mim pela vossa crença. Gradualmente, em consequência de tudo isso, surge a discórdia, o antagonismo. Vós sois inglês e eu sou negro. Sois capitalista e eu comunista. Por conseguinte, a crença, o desejo da mente sentir-se segura, numa conclusão, numa convicção, é uma das causas da inimizade. Uma das coisas mais difíceis é o escutar. Raramente escutamos. Escutamos, entre aspas, nossa própria opinião, nossos próprios conhecimentos, as coisas que experimentamos. Escutamos, entre aspas, o que as outras pessoas disseram ou escrevem, ou escreveram. Escutamos o que nos ditam os nossos preconceitos, mas nunca escutamos nossa própria vida. Estamos tratando de assunto que exige penetrante atenção. Tereis de escutar o que se vai dizer, sem lhe opordes os vossos conhecimentos, as coisas que sabeis. Isso poderá ficar para mais tarde. Se desejais escutar o que alguém diz, tendes de prestar-lhe atenção. E não podeis prestar atenção se vossa mente, vosso corpo, vossos nervos, vossos olhos, vossos ouvidos não estão totalmente aplicados em escutar.
É dessa maneira que se deve escutar a vida. A vida exige essa atenção, e não atitudes ou opiniões indiferentes, irresponsáveis, desordenadas. Exige a vida que atenteis em todos os seus movimentos. A vida sois vós mesmo, vossos pensamentos, vossos sentimentos, vossas atividades, vossa maneira de viver. Vossa maneira de reagir é o movimento da vida. Tendes de escutar esse movimento com paixão, de maneira completa, total, com todo o vosso ser. Só então se pode compreender a realidade, o movimento da vida, pelo qual a mente e o coração se devem deixar levar. O autoconhecimento é um processo extraordinário, porquanto o eu nunca é o mesmo a cada momento. Há uma infinidade de desejos contraditórios, compulsões, impulsos. E se em sua totalidade não compreendermos isso, como poderá ser livre a mente? Só a mente livre pode realmente experimentar algo existente além de suas próprias limitações, além das crenças e dogmas causadores de condicionamento.